ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Amém. A graça e paz, irmãos. Ele me deu uma palavra e eu vou estar lendo em Mateus 24, versículo 13 até o 23. Então, no versículo 13, irmãos, fala assim: mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho ao reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, estar no lugar santo, quem lê entenda.
Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das amamentaram daqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem num sábado, porque haverá então grandes aflições, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Tem tempo tão pouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou passar, irmãos, porque eu vou até o 28. Eis que vou-lo tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Eis que está no interior da casa, não acredites. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao oriente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águas. Forte, irmão. É muito forte. Estou passando para que os irmãos meditem em casa, peguem a Bíblia e vejam. Talvez eu tenha lido muito parado demais, mas foi isso que eu quis passar para a igreja, amém? Casa de meu pai há muitas moradas.
nós temos um Consolador em todos os momentos, que possamos confiar nesse Consolador, que Ele realmente irá nos fortalecer e nos dar a direção necessária. Pai, que o Senhor nos ajude, console os nossos corações, que sejamos fortes, que possamos perseverar e confiar, ó Pai, que o Senhor tudo fará. Se manifeste a nós, Senhor, fale aos nossos corações. E nós agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de te servir, Senhor. Porque aqueles que não te conhecem, essas pessoas sim, estão desoladas, estão perdidas, e nós oramos por elas também, Pai. Que a tua mensagem chegue a essas pessoas também. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Quero te amar mais, Senhor. 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 Amém. Graça e paz a todos os irmãos. Eu não vou aparecer no vídeo porque eu tenho um pouquinho de vergonha, mas o Diogo ele vai estar cantando, louvando junto comigo, dando um oi aí para todo mundo, né? Fala graça e paz. Graça e paz, gente. Isso. Nós vamos estar louvando um hino juntos. É. Vamos lá então. Só deixa eu que vai colocar música, né? Qual o nome do primeiro homem? Era Adão. E quem tinha força nos cabelos? Era Sansão. O profeta que ficou em uma cova de leões. Foi Daniel. A rainha que matava os profetas. É Jezabel. Quem orou para que o sol parasse? Foi Josué. E quem foi vendido pelos seus irmãos? Foi José. E quem tinha mais sabedoria? É Salomão. E o pai de Isaac, como ele chamava? É Abraão. Agora eu sei muito bem e não vou mais esquecer. Só Cristo tem todo o poder. Eu aprendi na vida com Cristo, eu sou feliz. A muralha que foi destruída, Foi Jericó. quem lutou com o anjo uma noite, Foi Jacó. quem matou os 450 de Baal, Foi Elias. e o gigante que Davi com uma pedra derrubou, Golias. o menino que no cesto navegou. Foi Moisés. Quantos mandamentos deu a Israel? Foram 10. E Foi Gideão. E o que Ismael era de Isaque? Era Agora eu sei muito bem e não vou mais esquecer. Só Cristo tem todo o poder. Eu aprendi na Bíblia, com Cristo eu sou feliz. Só
só Cristo tem todo o poder. Eu aprendi na Bíblia. Com Cristo eu sou feliz. Amém! Graças a Deus. Graça e a paz, igreja. Hoje eu vou ler Romanos 5, do 3 ao 5. E também nos alegramos no sofrimento, pois sabemos que o sofrimento produz essa paciência. A paciência traz a aprovação de Deus. Essa aprovação cria esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionar, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Que todos nós tenhamos esperança em qualquer momento, em qualquer situação. Graças a Deus, irmãos. Queria ler aqui alguns versículos que eu acredito que sejam muito bons para a gente ter em mente, principalmente nesse período que a gente está vivendo agora. O primeiro é em 2 Crônicas 7, 12 ao 16. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos meus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Salmos 3:3. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória é o que exalta a minha cabeça. João 16:33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. 1 João 5:4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém. Eu cumprimento os irmãos com a graça e a paz de Jesus. Irmãos, estou com muita saudade de vocês, gostaria de estar aí na igreja reunidos com todos vocês, mas infelizmente nós temos que ficar esses dias em casa, mas estou aqui para ler uma palavra, para confortar o seu coração e o meu também, que se encontra em Deuteronômio, capítulo 31, verso 8, que diz assim: o Senhor Deus irá na sua frente, Ele mesmo estará com você, e não o deixará, não o abandonará, não se assuste e nem tenha medo. Irmãos, essa palavra falou muito no meu coração, porque acredito que todos nós estamos com medo, estamos assustados, mas a palavra de Deus diz, que Ele vai à nossa frente, então nós não temos que ter medo, nós servirmos a um Deus forte, a um Deus poderoso, a um Deus que cuida da gente, mesmo mediante todas as nossas falhas, as nossas fraquezas, o Senhor nos protege. Não vamos deixar o medo tomar conta e tirar a nossa paz, a nossa alegria, vamos confiar no Deus grande que nós servimos. O Senhor vai nos proteger, vai proteger a nossa casa, vai proteger os nossos filhos, vai proteger os nossos pais. Não tenha medo desse vírus, evite ficar vendo muitas notícias. Se você é mais sensível, fique mais em oração, fique cantando hinos. O Senhor é conosco, o Senhor nos fortalece, é o Senhor que nos dá alegria. Nesse período que nós estamos sem ir para os cultos, nós estamos orando em casa, estamos orando muito mais, orando em casa, lendo a Bíblia, estamos reunidos em oração porque passamos por momentos difíceis, todos nós estamos passando, mas o Senhor vai nos fazer mais forte. Eu acredito que a palavra de Deus fala que tudo coopera para o bem, então o Senhor vai nos fazer mais forte, nós vamos sair dessa mais forte, nós vamos sair dessa epidemia mais fortalecido, com o amor renovado, nós vamos dar valor às pequenas coisas que nós fazíamos sem agradecer a Deus, vamos dar valor a poder sair de casa, vamos dar valor a poder ir para a igreja. Muitas vezes nós reclamamos, hoje tem culto de novo, hoje tem ensaio,
hoje eu tenho que de novo acordar cedo para ir para a escola dominical. E nós vamos voltar ao verdadeiro amor depois que tudo isso acabar, porque nós vamos dar valor a isso. Como está sendo horrível ficar esses dias em casa, ficar fechado, sem poder ver até os nossos familiares, está sendo muito difícil. Mas eu acredito, irmãos, eu tenho fé que o Senhor vai nos proteger, o Senhor vai nos guardar. E em breve nós vamos estar reunidos novamente para adorar o Senhor, e com um amor renovado nós vamos estar com o coração mais aberto, com o coração mais sincero diante de Deus. O Senhor vai nos tirar desse comodismo, já tem nos tirado desse comodismo, e nós vamos estar mais despertado e mais sensível para a sua palavra. Tudo coopera para o bem, irmãos, então vamos permanecer firmes, vamos guardar esse versículo no nosso coração. Eu quero ler de novo: o Senhor Deus irá na sua frente, Ele mesmo estará com você, não o deixará e não abandonará. Não se assuste, não tenha medo. Nós, irmãos, temos Deus, nós temos em quem confiar. Nós não somos igual ao mundo que não tem esperança, que não tem alegria. O Senhor nos dá tudo isso. Então vamos confiar no Deus que nós servimos e vamos ficar alegres em casa, vamos cantar hino para Deus, vamos fazer o nosso melhor, e em breve isso tudo vai passar. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e espero ver vocês em breve. Na mensagem anterior, nós fizemos uma introdução a respeito da vida de José, contamos um pouco da sua história, contamos um pouco do que ele enfrentou com respeito à oposição de seus irmãos, e hoje nós vamos contar o modo como essa história se seguiu depois que José foi vendido pelos seus irmãos para aquela caravana dos ismaelitas. A gente vê no texto bíblico, agora já em Gênesis capítulo 39, que José é levado até o Egito. Quando ele chega ali, ele é vendido para Potifar, que é um dos servos de Faraó, e Potifar coloca José para poder trabalhar dentro da sua residência. José tem aproximadamente 17 anos quando isso acontece, então a partir desse momento a gente tem uma série de situações que merecem a nossa reflexão. A primeira perca que você vai observar na vida de José é que ele deixa de ser o filho favorito do seu pai e ele agora está convivendo numa casa como escravo. Então, de uma posição de grande representatividade, ele agora precisa se habituar com uma nova realidade em que ele não tem privilégios, em que ele não tem facilidades, em que ele não tem mordomia nenhuma. Então, dentro desse processo que ele está passando, é um processo que está sendo direcionado por Deus e conduzido por Ele, José, ele desce agora um nível de filho para escravo. Além disso, a gente observa no texto que ele está sendo introduzido numa família que não é a família dele, em uma nação que não é a nação dele, em uma cultura que também não é a sua cultura. Então, esse jovem hebreu, monoteísta, que acredita em Deus, que era o filho de uma grande família de hebreus, é colocado numa casa egípcia, num povo que era politeísta, num povo que tinha a crença em vários deuses diferentes, e ele agora vai ter que conviver nesse ambiente familiar sem o apego dos pais, sem a amizade com os irmãos, e ele vai ter que administrar esse cenário com a fé e confiando em Deus e encarando de frente essa situação. Eu observo no texto também o fato dele ter que lidar com a solidão, porque ele estava rodeado de muitos irmãos na casa dele. É fato que ele não tinha o amor e o reconhecimento dos irmãos, mas de qualquer forma ele convivia numa grande família. Eu imagino o momento do jantar, a festa, a bagunça que era, todo mundo falando, todo mundo conversando, e as alegrias e as encrencas que são tão naturais numa família grande. E agora José está convivendo num lar que não é o dele, sozinho, sem ninguém para falar com ele na sua língua, e tendo que esperar ali uma providência que haveria de vir da parte de Deus. Você percebe que o cenário não era favorável para José? Da mesma forma que às vezes o cenário não é tão favorável para a gente. Da mesma forma que às vezes, para nos colocar aonde quer, para fazer conosco o que Ele intenta fazer, Deus precisa fazer com que a gente trilhe alguns passos, algumas jornadas que exigem bastante da gente, que são desafiadoras, que nos colocam realmente ali por um fio
mas em todo esse processo, a Escritura faz uma pausa no texto e ela apresenta essa verdade tão absoluta, dizendo: o Senhor era com José. Apesar do abandono, o Senhor era com José. Apesar da distância da família, o Senhor era com José. Apesar dele estar trabalhando agora vendido como um escravo, o Senhor era com José. Você percebe que não são as circunstâncias que determinam a qualidade do nosso relacionamento com Deus. Nada que está do lado de fora pode afetar a relação que eu e que você temos com Deus. Na verdade, é nosso papel, é nosso dever nos posicionarmos de tal forma na presença do Senhor que as circunstâncias sejam simplesmente propulsores, plataformas para nos colocar no lugar que Deus deseja que nós estejamos. Então você percebe que, você que leu a história de José inteira certamente, você sabe que a casa de Potifar é um dos pontos que José terá que passar para chegar no palácio aonde Deus queria que ele estivesse. Mas se você está acompanhando o texto pela ótica de José, nesse momento certamente ele ainda não entendia e não tinha discernido o que Deus estava fazendo. Mas uma coisa ele já podia perceber: o mesmo Deus que estava com ele na casa de seu pai, o mesmo Deus que acompanhou ele em toda a sua jornada, junto aos ismaelitas até ser vendido por escravo, é o Deus que nesse momento permanece com ele. Você pode estar na melhor fase, numa fase ruim, numa fase mediana, numa fase de grandes conquistas ou de derrotas retumbantes, não importa. O que importa é que Deus está com você. Por causa da morte e da ressurreição de Jesus, nós fomos reconciliados por Deus ao crermos nele para a salvação, e agora podemos com muita alegria, com muita convicção, participar dessa relação pura com o nosso Senhor e vivermos com a certeza da sua presença conosco, da sua bênção conosco. Então eu quero deixar essa palavra ao seu coração nesse momento. As circunstâncias não dizem nada. Tudo que nós precisamos é ter, através de Cristo Jesus, uma relação pura e limpa com Deus. E Ele faz isso conosco, estando conosco em toda e qualquer circunstância. Eu amo o versículo bíblico quando Cristo diz, no ato em que Ele se despede dos discípulos, Ele diz assim: olha, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está conosco, e se Deus é por nós, quem será contra nós? O texto bíblico ele continua dizendo que José ele encontrou uma boa posição dentro da casa de Potifar, e tudo que ele fazia era abençoado por Deus ali. E a Escritura afirma que a bênção de Deus, a Escritura afirma que a bênção de Deus na vida de José contagiou toda aquela casa, de modo que essa bênção se estendeu à casa de Potifar. Nesse cenário, a Escritura fala que Potifar viu o quanto que José era abençoado e o colocou na mais alta posição da administração da sua casa. Você percebe que a presença de Deus na vida de José era tão evidente, era tão clara, que até mesmo um ímpio como Potifar foi capaz de enxergar que a bênção de Deus estava com ele e deu a ele uma posição de muito destaque. Aqui eu paro e faço algumas reflexões. A primeira: será que as pessoas têm percebido a bênção de Deus em nós? Será que as pessoas têm percebido a presença de Deus nas nossas vidas? Ou será que tudo que elas têm para observar em nós é um comportamento inadequado, práticas mundanas, vícios repugnantes, pecados horrorosos, um coração sem amor, sem empatia, sem compaixão? As pessoas precisam ver a presença de Deus em nós. As pessoas precisam notar que Deus está conosco. E isso não se dá pela roupa que vestimos, isso não se dá pelas coisas que fazemos ou deixamos de fazer somente, mas principalmente por um trato generoso, cheio de fé, cheio de esperança, cheio de amor, que faz com que as pessoas notem que Deus está conduzindo os nossos passos e que o nosso portar, o nosso comportar, a nossa vida, o nosso temor, o nosso respeito, a nossa empatia é tão evidente de que Deus está agindo em nosso intermédio e através de nós. Queridos, nós precisamos que a nossa fé seja tão contagiante, a ponto que as pessoas percebam Deus em nós.
A Escritura também fala que Potifar colocou José em uma posição de muito respeito dentro da casa, ele ocupou a mais alta posição. Potifar confiava em José, porque José vivia em retidão, vivia em justiça, e ele se mostrou digno de confiança. Será que eu e você somos dignos da confiança das pessoas que estão à nossa volta? Será que as pessoas colocam a mão no fogo por nós? Será que as pessoas olham para nós e veem pessoas em quem elas podem confiar? Isso é muito importante. Infelizmente, nós vivemos um tempo de evangelicalismo nominal. As pessoas dizem que são evangélicas, mas não vivem como tal. E isso gera uma crise de desconfiança. Infelizmente, muitos evangélicos não têm dignidade alguma para carregar esse nome na vida, porque vivem como se Deus não existisse. Mas eu e você precisamos ser pessoas de confiança. Eu e você precisamos deixar as pessoas realmente com extrema confiança. Eu e você precisamos viver de tal modo que as pessoas percebam Deus na nossa vida. Quando José é alçado a essa alta posição dentro da casa de Potifar, de uma forma plena, a bênção do Senhor é derramada em toda aquela casa. E eu vejo aqui o último princípio que eu quero deixar para você nessa palavra, nesse domingo de manhã, para a sua reflexão. Por que Deus nos coloca em lugares específicos ao longo da nossa jornada? Jesus falou que orou por nós dizendo que pediu ao Pai que não nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. Com essa fala, Jesus faz com que os seus discípulos entendam que eles vão viver uma vida como qualquer outra pessoa. Eles vão caminhar na face da terra como qualquer outra pessoa. Vão constituir família, talvez, vão ter empregos, vão ter posições sociais. E por que nós precisamos fazer essa peregrinação? Porque Deus deseja que aonde quer que estejamos, nós sejamos bênção para as pessoas. Aonde nós chegamos, a presença de Deus em nós muda o cenário, muda a circunstância. Nós precisamos carregar esse peso da glória de Deus em nossa vida de tal forma, de tal modo, que aonde estivermos, nós vamos ser propagadores da bênção do Senhor, propagadores da alegria do Senhor, propagadores da esperança do Senhor. As pessoas têm que ver em nós fidelidade a Deus. As pessoas têm que ver em nós valores firmes. As pessoas têm que ver em nós palavra firme. As pessoas precisam saber que se nós estivermos com elas, algo de extraordinário poderá acontecer, porque movidos por um sentimento de fé, de esperança e de amor, disponibilizaremos o que somos, o que temos para o bem comum, para podermos fazer com que o Evangelho da graça de Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Queridos, esse texto nos ensina que para chegarmos aonde Deus quer nos plantar, nós temos uma jornada para seguir e não dá para correr dela. No reino de Deus não tem atalho, é um passo de cada vez. Em alguns o sofrimento vai ser evidente, em outros haverá refrigério maravilhoso da parte do Senhor. Alegrias, tristezas, vitórias, algumas percas, mas em todo momento a presença de Deus conosco para nos ajudar. Eu não sei exatamente o momento que você está passando, eu não conheço você, é um vídeo gravado aqui, estou falando para a minha igreja, mas certamente você está assistindo esse vídeo, eu nem sei quem você é, mas eu sei o Deus que eu sirvo, e certamente o Deus que eu sirvo está querendo mostrar para você nesse texto que existe uma jornada a ser trilhada, existe um caminho a ser trilhado e não dá para escapar desses passos decisivos na vida, não tem como. Por isso, com fé em Deus, com alegria renovada no coração, viva a vida para glorificar o Deus que te salvou. Arrependa-se dos seus pecados, creia em Cristo para a salvação, aceite a vida como uma dádiva de Deus. O mais interessante que eu observo aqui no texto é o silêncio de José e nenhuma reclamação. Ele encarava as etapas da vida com coragem, ele encarava as etapas da vida com ousadia, ele encarava as etapas da vida com muita determinação, ele aceitava o que Deus estava fazendo na vida dele, e isso foi decisivo, porque quanto mais ele aceitava pela fé o controle de Deus na circunstância, mais Deus o aproximava da concretização do plano que Deus tinha com ele. Não reclame, não murmure, não empreste os seus lábios para o mal,
Mas nesse momento que você está vivendo, seja ele bom ou ruim, adore a Deus, glorifique a Deus, renove a sua confiança em Deus. É tudo uma passagem. E enquanto você suporta, Deus vai aproximando você daquilo que representa o seu plano perfeito e agradável para a sua vida. Quando nós nos submetemos a Deus desse modo, Deus nos faz caminhar seguros, como portadores da sua presença, como portadores da sua bênção, e aonde nós estivermos, o nome dele vai ser glorificado na nossa vida. Que essa palavra possa ir ao encontro do seu coração nesse momento, e que você coloque toda a sua confiança de salvação no único que pode te salvar, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Que você abandone, abdique agora a sua confiança em qualquer outro nome, em qualquer outro tipo de crença ou de fé supersticiosa, e coloque a sua confiança naquele que morreu na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados, mas ressuscitou, está vivo e brevemente voltará para nos buscar. Que ele te abençoe, em nome de Jesus Cristo.